Versículo, um texto muito conhecido, Mateus 6, 25 a 33. Mateus 6, 25 a 33. Eu estarei lendo na minha versão, a BBE, Bíblia Brasileira de Estudo, editada pelo pastor Luiz Saião, e diz assim: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Pois os gentios aqui procuram todas estas coisas. E, de fato, vosso Pai Celeste sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus, mas buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietais, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Algumas versões dizem, basta a cada dia o seu mal. Vamos orar, irmãos, pedindo que Deus nos ensine, nos instrua. Ó Pai, obrigado pela tua palavra neste momento, Senhor, e te pedimos, ó Deus, a tua direção, o teu ensino, Pai, o teu consolo através dela para os nossos corações. Ó Deus, te pedimos perdão pelos nossos pecados, tu bem sabes nossas limitações, fraquezas, e o quanto precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Certamente, irmãos, que dá para ler o que está aqui escrito, né? Fiz questão de colocar essa frase, porque esta é uma frase que deverá ficar na nossa mente, no nosso coração. Não andeis ansiosos. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Você já parou para pensar o que a ansiedade é capaz de produzir em nós? Qualquer livro na área de psicologia, de aconselhamento e até a própria escrituras nos dão um direcionamento. De que a ansiedade, quando está nos dominando, geralmente ela pode nos deixar, por exemplo, um corpo rígido, né? A gente fica meio que travado. Há uma tensão muscular também. Quantas pessoas têm problemas de tensão muscular e não sabem que isso é ansiedade? Aí vai para o médico diz, olha, você está tenso, você está com ansiedade. Às vezes, dores de cabeça que você não sabe que o que precisa resolver é alguma coisa no seu próprio interior, no seu próprio coração. Dor na nuca, né? Algumas pessoas têm dor aqui na nuca, que inquieta de tal maneira que muitas vezes não sabem que é tão somente a ansiedade. Também enxaqueca. Tem pessoas que têm enxaqueca crônica, outros têm, de certa forma, alternada, mas essa enxaqueca também pode ser uma característica da ansiedade. Mas eu quero dizer que a ansiedade, ela traz muito mais do que isso. A ansiedade paralisa as pessoas. Eu conheço pessoas que não conseguem estudar, conheço pessoas que não conseguem dormir
porque a ansiedade tomou conta dela. E, às vezes, tem que tomar uma espécie de ansiolítico por um determinado tempo para que possa voltar ao normal. Irmãos, eu quero dizer que esse texto aqui nos mostra que Jesus é alguém que se preocupa com o nosso estado emocional, o nosso estado psicológico, o nosso estado espiritual dos seus discípulos. Eu sei que é difícil alguém olhar para essa frase e dizer assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas como não andar ansiosos em função daquilo que nós estamos vivendo? Parece uma palavra sem efeito, parece algo que não vai surtir efeito quando a gente diz simplesmente um para com o outro, olha, não andeis ansiosos. E a pergunta que se faz é como não andar ansiosos? Mas a verdade, irmãos, é que o próprio Deus, quando a palavra de Deus, ela traz isso, é porque ela se responsabiliza. Quando ela diz, não andeis ansiosos, é porque ela tem uma solução, ela tem um caminho para o nosso bem emocional, para o nosso bem espiritual, para o nosso bem psicológico. Para o contexto desse texto de Mateus capítulo 6, versículo 25 a 33, nós vamos perceber que, naquela época em que Jesus estava falando sobre isso, a maioria das pessoas, elas possuíam pouco, muito pouco, aliás, poucas pessoas possuíam além das suas necessidades básicas. De um modo geral, eles tinham pouco, e alguns outros tinham além daquilo que eles precisavam, isto é, além da necessidade básica, como comida, como vestes, como lugar para morar. Então, não era diferente, não é muito diferente de muitos dos nossos dias, onde as pessoas nem sempre têm todas as coisas. Temos, muitas vezes, o básico para a sobrevivência. Uma outra coisa que é preciso entender, irmãos, que naquela época, naquele contexto em que Jesus profere essas palavras, que tem o objetivo de consolar nossos corações, que tem o objetivo de fazermos descansar os nossos corações, é que o atendimento, irmão, dessas necessidades, em sua maioria, dependia muitas vezes das chuvas, porque eram trabalhadores rurais que dependiam que as chuvas regassem a terra, para que eles pudessem, então, ver a planta surgir, os frutos surgirem, e então eles poderem sobreviver. Somente quem trabalha em área rural, quem é agricultor, é quem sabe dizer essas coisas. Então, eles dependiam muitas vezes das chuvas, ou como no caso do Egito, quando dependia, por exemplo, das cheias do Nilo. Todo mundo sabe que era muito comum no Nilo, né, na sua fonte, geralmente fazer com que as águas inundassem aquele Nilo, e ali produzia muitos frutos, até mesmo um material que é o chamado junco, né, a gente chama de junco aqui, que foi um dos materiais que foi feito a Escritura Sagrada, a Bíblia, a princípio, para formar o papiro, ela é extraída exatamente, boa parte desse material vinha lá do Nilo. Mas, irmãos, é interessante como naquela época, um pouco antes, claro, os egípcios, né, mas se sabe que a história perpassa os tempos, e naquela época, bem anterior, os egípcios acreditavam que as águas inundavam o rio Nilo por se tratar de as lágrimas da deusa Ísis por ter perdido seu marido Osíris. Claro que isto era apenas fruto da imaginação, de uma crença que não condizia com aquilo que a palavra de Deus nos diz e sempre ensinou. Por essa razão, irmãos, é que a palavra de Jesus aqui sobre ansiedade tem o objetivo de, primeiramente, de contrariar o pensamento não somente mais antigo dos egípcios, como também dos mestres judeus daquela época. Por quê? Porque os mestres judeus daquela época, não todos, alguns mestres judeus, eles diziam, por exemplo, que o interesse de Deus nas leis da Bíblia era dirigida apenas para os seres humanos. Até aí tudo bem, porque a gente pode pensar, puxa vida, Deus, quando coloca leis, ele se preocupa com pessoas. Mas o problema é que eles desconsideravam, alguns desses mestres desconsideravam que Deus também cuidava da sua criação.
e que existe uma correlação entre aquilo que Deus criou com a necessidade humana. Isto é, Deus cuida bem da terra, Deus nos traz o alimento, porque Ele se preocupa com pessoas, se preocupa comigo, se preocupa com vocês. O problema é que esses judeus pareciam pensar apenas de forma unilateral, dizia que Deus se preocupava com pessoas, mas de certa forma desconsiderando toda a criação de Deus. Então, irmão, Jesus, em resposta a esses conceitos, de certa forma, que deveriam ser, não deveriam ser proliferados, não deveriam ser ensinados, Jesus, então, ele mostra nesse texto que ele valoriza a vida, né? Mas mostra aqui o valor da vida, tanto de pessoas, como vida de animais, como vida das plantas, né? Que o cuidado, irmãos, com sua criação, conduz primordialmente ao cuidado com os seres humanos. Vejam, se a gente observar aqui, lá nos versículos 25 em diante, pelo menos 25 e 26, vai dizer, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, como que haveis de comer, como que comeis, ou com o que bebereis, nem quanto o vosso corpo com o que vestireis. E ele diz, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Claro que Jesus aqui estava preocupado em mostrar que, apesar da criação e de todas as criações, a principal que ele tem das suas criações é o ser humano, é eu e é você. Versículo 26 diz, olhai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Como eu acabei de falar, irmãos, Deus se preocupava com a vida do ser humano, né? E entender isso, irmãos, ajudava a vencer a ansiedade. Se eles entendessem que Deus tinha apenas uma preocupação de forma unilateral, isso poderia não fazê-los entender um Deus que tem um controle de todas as coisas, que faz surgir todas as coisas, que dá vida, que sustenta tanto animais, como sustenta as naturezas, assim também como sustenta as nossas vidas. Então, entender isso nos ajuda a vencer a própria ansiedade, porque a ansiedade, irmãos, como o próprio texto diz, não consegue acrescentar absolutamente nada, não prolonga a vida. E, aliás, entender isso implica em que nós deveríamos criar uma técnica dentro de nós de cuidado com a nossa própria ansiedade. O versículo 28 e 28 diz assim, e por que andais ansiosos quanto ao que vestir, olhar os lírios do campo? Crescem e eles não trabalham, descem. Mas eu vos digo que nem Salomão, versículo 27, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora de duração à sua vida? Você já parou para pensar? Uma vez, e você pode fazer essa experiência, estava no ponto do ônibus e eu estava me lembrando desse texto. Como também já estive muitas vezes, como quando eu estou muitas vezes no trânsito, né, eu me lembro desse texto, que diz, não andeis ansiosos, porque você não vai acrescentar mais a nada absolutamente. Por exemplo, se eu estou numa parada do ônibus, se eu estou no trânsito, a minha ansiedade não vai acrescentar ou diminuir a quantidade de carros. Apenas eu vou ficar doente, apenas eu vou passar mal. Se eu estou muitas vezes doente, a minha ansiedade não vai acrescentar à minha vida, a sua também não. Mas eu sei que isso faz parte da nossa natureza humana, fragilidade, e é por essa razão que Jesus diz, não andeis ansiosos, porque ele sabe que a nossa natureza caída nos leva naturalmente a sermos ansiosos. E por isso Jesus se preocupava com os seus discípulos, quanto se preocupa com nós. O versículo 28 diz, e por que andais ansiosos quanto que haveis de vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, o que hoje existe amanhã é jogada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, irmãos, a palavra de Deus, Cristo ensina aqueles discípulos
para que eles pudessem não ter ansiedade por nada. Por mais difícil que seja, parece que a ideia de Cristo Jesus é que você pode viver a vida normal, que você pode viver a sua vida com as suas necessidades, com o seu trabalho, com a sua busca pelo pão de cada dia, pela manutenção da família, sem necessariamente ter que ser dominado pela ansiedade. O Jesus, irmãos, lá no verso 30, diz: se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Tem uma palavra aí que às vezes a gente passa e não percebe, mas que tem que a gente precisa compreender. É quando Jesus usa essa expressão, quanto mais, isto é, de forma comparativa. Jesus, irmãos, aqui no versículo 30, ele usava um argumento padrão entre os judeus, conhecido como, em hebraico, Kal Vahomer. Isto é, era uma espécie de comparação, por exemplo, entre o leve e o pesado. Por essa razão, irmãos, é que Jesus usa a expressão aqui, quanto mais. Isto é, ele faz uma comparação, ele diz assim, olha, se Deus, assim como os judeus, porque essa era a maneira que os judeus tinham de entender, os judeus trabalhavam muito com esse padrão de argumento, de comparação, e Jesus, então, usa esse argumento para que eles possam entender. Ele diz assim, olha, se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, então Jesus compara, quanto mais vós, homens de pequena fé. Isto é, assim como os homens de pequena fé não estaria deixando de ser atendido como Deus, da mesma maneira como Deus não deixa de atender a sua própria natureza. Então, irmãos, a continuidade desse texto é muito bonito, porque a partir do versículo 31 a 33, ou 34, você vai perceber que Jesus ele dá conselhos. Eu acho que nessas horas de ansiedade, a gente precisa ouvir os conselhos de Jesus. Quando eu me propus a voltar a pregar nesse texto, que é um texto que me chama muito a atenção, eu fiquei preocupado em não estar também ansioso, fiquei preocupado em não me deixar levar, nem mesmo pela ansiedade que eu estou pregando, que muitas vezes é uma coisa muito comum, mas que Deus me dê uma tranquilidade para que eu pudesse trazer uma palavra, porque, irmãos, eu e você, nenhum de nós está livre disso. Muitas vezes a ansiedade quer tomar conta de nós e a gente tem que entender que isso faz parte da nossa queda. E os conselhos de Jesus, a partir do versículo 31, ele diz, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Há pessoas que não conseguem guardar a sua língua, calar no seu coração a sua própria necessidade. E isso transforma essa inquietação em palavras, e depois começa a reclamar, Senhor, por que isto? Senhor, o que é que eu vou comer amanhã? Tu não és Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão nesse momento se questionando, Senhor, por que é que o mundo passa por isso? Por que é que eu tenho que passar por isso? O que é que eu vou fazer amanhã? Como é que eu faço? E aí começa a ser tomado por uma inquietação, por uma ansiedade. Senhor, eu perdi meu emprego. Senhor, eu estou sem trabalhar. O dinheiro está curto. Eu sei, irmãos, que não é fácil. Mas a palavra de Jesus é exatamente essa. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, porque nos vestiremos. Esse é o conselho de Jesus. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E, de fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisar de tudo isso. Mais uma vez, embora a gente não vê ser usado aqui a palavra no hebraico, mas, mais uma vez, Jesus parece que colocar esse mesmo padrão de comparação, quando ele diz assim, olha, os gentios que procuram, compara os gentios que se inquietam porque não conhecem o Deus vivo, os gentios que, na verdade, ficam preocupados, que reclamam da vida, porque não conhecem o Deus vivo, e ele diz assim, olha, não vos inquieteis, não façam como os gentios, né? Porque os gentios que procuram todas essas coisas, de fato, o vosso Pai Celestial sabe que você precisa de tudo isso. E eu fico pensando, irmãos, que essa é talvez um grande problema nosso, um grande defeito,
uma grande fragilidade da nossa fé. É a gente achar que só a gente sabe a nossa necessidade. Às vezes a gente tem até o desejo que as pessoas que estão em volta de nós tenham, saibam, percebam a sua necessidade, e a gente, como igreja, a gente procura fazer isso, porque somos irmãos, e é, acima de tudo, um dever, por isso que a Igreja de Águas Compridas se preocupa com isso. Mas uma das coisas que é interessante, irmãos, é a gente ter esse exercício de fé, no sentido de saber que o vosso Pai Celestial sabe do que você precisa. Isso é uma questão de fé, isso é uma questão de você poder calar em sua alma a sua inquietação, de você poder calar no seu coração calar na sua própria boca a voz que vá reclamar, que vá dizer algo que muitas vezes esteja proferindo até algo que não corresponde àquilo que Deus tem nos ensinado. Ele diz, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, e é preciso que nós tenhamos essa consciência. Porque isso é como se a palavra de Deus dissesse o seguinte, Deus sabe do que estamos precisando e Ele vai providenciar na hora certa. Nesses dias eu estava pensando, irmãos, e eu sei que você pode parar para pensar nisso. Quantas coisas que nós estamos vivenciando nesse período de confinamento, de quarentena, que a gente hoje entende que Deus providenciou. Então, as coisas que acontecem não acontecem por um acaso. Ou Deus está querendo nos ensinar alguma coisa em relação a estas necessidades nossas, ou Deus está querendo mostrar, olha, eu já providenciei. Então, a providência certamente pode estar em caminho. Mas o mais importante é a gente saber de que Deus sabe do que você precisa de tudo isto. E, irmãos, o texto continua trazendo esses conselhos, ao dizer lá no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Veja, irmãos, o versículo 24 diz ainda, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Eu reconheço, irmãos, que alguém pode perguntar, mas pastor, não é fácil a gente saber que as coisas estão faltando e que não pensar no dia de amanhã. Primeiro, o texto diz que a gente não deve se inquietar pelo que havemos de comer agora, mas agora também quanto ao dia de amanhã. Na verdade, a nossa preocupação é sempre voltada para o dia seguinte, né? Então, como entender isso? Irmãos, o que a gente percebe é que esse conselho de Jesus, parece que ele está querendo requerer de nós, dos seus discípulos, que nós aprendamos a descansar em Deus, né? A descansar nele. É como se Jesus estivesse dizendo àquele povo, né, naquele momento, olha, vocês continuem plantando, vocês continuem fazendo o seu trabalho, vocês continuem regando a terra. Vocês podem até pensar que não frutificará absolutamente nada. Mas eu quero dizer, é como se Jesus quisesse dizer aos discípulos, olha, mas faça o seu trabalho, mas descanse nele. Buscar fazer o trabalho, irmãos, para o alimento cotidiano, para manter a família, associando esse trabalho a uma inquietação, não caracteriza o exercício de fé e de confiança no Senhor. Dá para a gente entender isso, irmão? Eu vou repetir. Se a gente busca trabalhar, busca pelo alimento para manter a família, mas se esta busca está associada à ansiedade, ela perde um pouco o seu sentido. Esta ansiedade, esta luta pelo trabalho, por tudo aquilo que a gente precisa ter, precisa estar associado à confiança no Senhor. Então, quando a palavra de Deus diz assim, irmãos, não vos inquieteis, não andeis ansiosos, não está nos ensinando a ficar parado. Pronto, agora eu vou ficar parado, não vou fazer mais nada. Não. Você vai continuar fazendo o que tem que ser feito. Você vai lutar, você vai trabalhar, você vai fazer qualquer coisa para que você possa ter aquilo que, na verdade, você precisa ter. Eu costumo dizer, irmãos, que
a vida da gente, eu sei que muitos têm experiência, eu que já cheguei à maioridade, já passei por muitas experiências na minha vida. Por exemplo, já tive que, muitas vezes, carregar água, naquela época chamava-se água de ganho, né, para os meus vizinhos, para ganhar algum dinheiro. Já tive que ir para a escola, muitas vezes amanheceu o dia e dizer, mãe, não tenho nem um lápis para ir para a escola. Minha mãe dizia, vá lá na casa da vizinha e peça lá 10 centavos, ou, sei lá, 20 centavos, 50 centavos, compre um lápis. E eu ia lá, a vizinha me dava e eu ia comprar. Quando eu trabalhava como vendedor no comércio, irmãos, eu tive que aprender o que significava esse controle de ansiedade. Sabe por quê? Porque eu trabalhava com vendas, e vendas a gente ganhava por comissão, e ganhar por comissão naturalmente nos conduzia a uma espécie de luta um com o outro, nos conduzia a uma ansiedade, a querer bater metas. Irmãos, a ansiedade era muito grande, e muitas vezes, como cristão, eu já começava a pensar, meu Deus, que mundo é este? Que faz com que nós, para sobrevivermos, temos que nos deixar levar por essa ansiedade. E muitas vezes eu tive que parar no comércio, como vendedor, tendo que bater meta, tendo ganhar comissão. Irmãos, parar e dizer assim, olha, Senhor, o que terá de ser, será. E eu, no momento em que eu descansava no Senhor, eu percebia que eu trabalhava melhor, eu atendia melhor os meus clientes, que eu vendia melhor. Então, irmãos, é como se Jesus, quando ensina sobre a ansiedade, é como se dissesse assim, olha, continue fazendo a parte de vocês, lutando pelo pão de cada dia, né? Mas entenda que não depende, o resultado de tudo isso não depende de você. Você tem que dizer para você mesmo, eu tenho que dizer para mim mesmo, não depende de mim. O que depende de mim é eu fazer o trabalho que Deus me manda fazer. O resultado, irmãos, vem do Senhor. Os frutos vêm do Senhor. É como se Jesus dissesse assim àqueles discípulos e a nós também, olha, é o Pai Celeste, o Deus da providência. É o Pai Celeste que vai providenciar todas as coisas. Portanto, irmãos, eu diria que são essas a percepção que a gente pode ter desse texto. Jesus ensinando aqueles discípulos naquele momento. Eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho para pensar e refletir nesses dias tão difíceis que nós estamos falando e que não tem como trazer uma reflexão sem se lembrar desses momentos e aplicar o que nós estamos vivendo. Como é que você tem passado esses dias, em casa ou no trabalho? Eu posso imaginar, irmãos, que muitos de nós, muitas vezes, têm se deixado levar por uma ansiedade. Eu, de vez em quando, se eu não tiver cuidado, eu também sou tomado pela ansiedade. Mas quando eu me lembro desse texto, eu digo, Senhor, me ajude. Né? Talvez uma sugestão seja tentar mudar a nossa forma de pensar, tentar mudar, quem sabe, a nossa forma de vida. E em certos aspectos a gente pode fazer isso. Por exemplo, a gente às vezes assiste televisão demais, a gente quer assistir todos os repórteres. Mas, irmãos, pare para pensar. Nós já estamos encharcados de saber como funciona, como as coisas têm acontecido, como o vírus tem aumentado. Tem pessoas que conseguem assistir, e se consegue, e se faz algum trabalho, a gente entende. Mas se você não consegue, se isso lhe traz uma aflição, então a melhor coisa é diminua um pouco a televisão, telefone um para com o outro, entre no videoconferência, porque esses esses links é para isso mesmo, converse com as pessoas, mas não permitamos que nós nos deixemos levar, dominar por essa situação. Já estamos, irmãos, de fato, encharcados de tanta informação. Eu tenho procurado evitar, mas eu procuro ver, sim, para me atualizar, para saber como é que está e para me cuidar. O suficiente para isso. Porque senão, irmãos, a gente termina se deixando levar e isso pode prejudicar, acelerar muito mais a nossa ansiedade. Segunda coisa, irmãos, que a gente pode aplicar, tente descansar em Deus a sua vida, a nossa vida, através de uma oração de entrega. Senhor, cuida de mim, tem misericórdia de mim. Ao dizer isso, me fez pensar num hino que logo quando me converti, a gente cantava muito. Eu só me lembro assim rapidamente, a música era Em Fervente Oração.
Em fervente oração, vens o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas o refrão dizia assim, irmãos: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser ele controlar, só assim has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Talvez seja isso que a gente precisa deixar no altar do Senhor, para que Ele possa estar cuidando de mim. Cantar hinos como aquele, Deus cuida de mim, né? Deus cuida de mim, para que a gente possa exercitar, lembrar da sua palavra e lembrar de hinos como esse. É preciso, irmãos, neste momento também, manter a calma. É preciso, nesse momento, a gente confiar no Senhor, descansar nele. Eu tenho certeza que a gente vai poder vencer. É uma questão, muitas vezes, até de exercitar a nossa mente. Deus nos deu uma mente para isso, capaz para a gente refletir, para cuidar do nosso pensamento e saber que a gente nele, a gente pode vencer. Eu queria, irmãos, concluir e nesta noite dizer que, ao invés de nos deixarmos levar pelos malefícios da ansiedade que nós vimos logo no começo dessa reflexão, o que a ansiedade pode fazer, os malefícios que ela traz para a gente, ao invés de nos deixar refletir esses malefícios, irmãos, que nós possamos mudar, possamos buscar as bênçãos, os benefícios da confiança em Deus. E as bênçãos da confiança é de paz, é de alegria, é de esperança, é de saúde, é de certeza de que Deus está no controle de tudo. Por isso, irmãos, troque a ansiedade pela confiança no Senhor. Eu tenho certeza que dessa forma nós vamos cada dia vencendo esta batalha dia a dia, sabendo que Deus está no controle, sabe as nossas necessidades, sabe tudo que nós estamos passando e sentindo também. Que Deus nos abençoe, irmãos, nesta noite. Amém.